Cada vez mais em evidência, que é justamente a influência das redes sociais nas nossas vidas. Já se tornaram parte fundamental da nossa rotina, isso é fato, ao mesmo tempo que as redes sociais aproximam as pessoas, elas também democratizam o acesso à informação, mas também acendem um alerta, porque as redes vem criando novas pressões, inclusive estéticas. E aí eu entro no campo do nosso assunto da entrevista de hoje aqui no estúdio. Filtros digitais, padrões irreais de beleza têm influenciado cada vez mais a autoestima e o comportamento das pessoas, aumentando a procura, inclusive, por procedimentos estéticos e cirurgias plásticas com perspectivas irreais. Para falar sobre esse tema, nós conversamos com o cirurgião plástico Dr. André de Mendonça aqui conosco. Seja bem-vindo, Dr. André. Muito bom dia. Nos últimos anos, houve de fato um aumento significativo na procura por cirurgias plásticas motivadas pela influência das redes sociais? Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Sim, a gente tem observado de forma constante esse aumento dessa procura de pacientes que chegam ao consultório da gente com a influência, com a certa... já direcionado por causa da mídia social. Agora, doutor, como é que convencer alguém de que necessariamente entre o virtual e o real há uma distância e, ao mesmo tempo, é o que o senhor tem que fazer, levar saúde, levar, obviamente, dentro da técnica possível, aquela melhora que a pessoa espera, mas ao mesmo tempo sem frustrá-la? Como é que está sendo esse diálogo com esses pacientes? Essa é a nossa obrigação como profissional, né? Com toda a ética que a gente deve ter acima de tudo. A gente tem que fazer essa filtragem, digamos assim, ouvir esse paciente, porque eles chegam muitas vezes com completa desinformação e a gente muitas vezes, não é raro, a gente acabar, digamos assim, ou tirar esse grande sonho dela de fazer uma cirurgia plástica baseada justamente nesse fato, né? A cirurgia plástica ela não pode ter como referencial único, ou não pode ter como referencial, na verdade, essa escolha desses padrões que você está me falando. Então, ela não pode ser isso. Então, a gente tem que realmente poldar isso e orientar o paciente de uma forma correta. Então é normal uma pessoa chegar e dizer, eu quero ficar com o nariz da Sharon Stone. Então, assim, eu quero o máximo possível parecido. Como é que o médico pode garantir um resultado assim? Então, cada resultado é de maneira individual, é o que a gente imagina, né? Ela pode até chegar com essa dúvida e a gente tem a obrigação de informar para ela que isso não é possível, né? A gente vai entender, na verdade, a foto até para ajudar a gente a entender qual que é a real expectativa dela para um procedimento. Isso é importante. Eu acho que nesse lado da mídia social ela veio até para fortalecer. Mas a gente tem a obrigação de falar, olha, teu nariz não combina com esse formato de rosto, esse rosto não é isso, a sua pele não é essa. Tecnicamente a gente não vai conseguir chegar nesse padrão que você está querendo. E aí a gente vai traçando todas as metas da cirurgia dela e pode até fazer a cirurgia plástica dela, mas se ela entender realmente que a gente não vai chegar nisso. Que a gente tem que evitar, como médica, chegar e falar, não, claro, você vai ficar perfeita, maravilhosa, linda e vai ficar exatamente igual como você quer. Ou seja, a gente sabe que a gente não vai conseguir fazer isso e aí a gente vai aumentar essa expectativa do paciente. Então a gente tem que realmente frear isso e levar realmente a informação de forma correta para ela. Doutor, em relação ao seu tempo de trabalho, é possível que o senhor tenha percebido a mudança do perfil de quem o procura hoje. Talvez mulheres ali próximo da meia-idade, que até com a condição financeira trabalharam, chegaram até aquele nível, né, para poder, obviamente, buscar ali alguma correção. Mulheres que são mães e que naturalmente mudaram o seu corpo e querem melhorar também, até para ter mais saúde estética também do seu corpo. Mas essa realidade da rede social diminuiu, por exemplo, a idade dos pacientes ou das pacientes que lhe procuram em função do consumo da própria rede? Diminuiu. Eu não sei se o fato foi relacionado exatamente com a isso. Rede, né? Talvez o maior acesso que as pessoas estão tendo à cirurgia plástica, então talvez isso possa ter levado. Mas acontece sim isso, essa influência direta. Já então, mudou o perfil. Os jovens vêm sendo mais impactados
ou essa influência das redes sociais ela tem sido para todas as idades? Ela tem sido para todas as idades, mas nesse fator de chegar querendo ficar igual a uma atriz famosa, isso a gente observa esse padrão mais em pacientes mais jovens. Pacientes ficam frustrados quando dizem, você não vai conseguir ter esse resultado. Olha, fica frustrado e às vezes até fica com raiva do cirurgião, porque o cirurgião contraindicou algum procedimento, né? Eu já tive casos de paciente que chegou para consultar comigo, que veio do outro país para fazer a cirurgia, a gente faz uma consulta online, explica tudo, que é só uma pré-consulta, na verdade, e na hora a gente descobriu que o paciente tinha alguns fatores que não poderiam ser operados, como por exemplo tabagismo acentuado, alguns grupos de risco. Eu falei para ela que infelizmente ela não poderia ser operada por segurança, e essa paciente falou, eu vou operar com qualquer um, eu vou operar, vou arrumar um cirurgião que me opere, porque eu quero operar, mesmo eu explicando os riscos todos que ela poderiam ter. Enfim, a gente tem que fazer o nosso papel de falar que não pode se não realmente tiver alguma contraindicação, porque a gente tem que lembrar, a gente está falando em cirurgia plástica estética, mas a gente tem uma saúde por trás, tem um corpo humano, tem uma vida, tem pessoas que tem a família dela, então a gente tem que estar sempre com isso. É isso que tem, né, Thaís? Muito a ver com a responsabilidade ética do profissional, dos grupos, né, obviamente, de trabalho que ele tem, da clínica que apoia essa iniciativa, do hospital, né, que dá essa chancela também para o trabalho, porque a vida profissional vai continuar seguindo independente da rede social, tá, gente? Então, por isso que o profissional, mesmo diante dessa possível frustração, vai fazer isso. O texto que eu li há algum tempo e que mais me impressionou foi de que dentro dos consultórios, né, dos médicos, os profissionais que trabalham com cirurgia plástica, Thaís, foram descobertos pacientes que já estão sendo vítimas de transtornos. E isso não era comum há algum tempo atrás. Então, quer dizer, você, quando tinha algum transtorno psíquico, psicológico, já se identificava com facilidade. Hoje, às vezes, no processo de anamnese do cirurgião, tem sido descobertos ali pessoas que estão, de fato, tentando tirar toda a sua frustração como ser humano na cirurgia plástica, e o profissional descobre situações assim. O senhor já se deparou diante de si com alguém nessas condições? Sim, várias vezes, isso não é incomum. Além disso, é comum também alguns pacientes chegarem querendo fazer cirurgia plástica e você pergunta, por que você quer fazer cirurgia plástica? Não, eu nunca me incomodei com isso, mas o meu marido, o meu noivo, as minhas amigas falam que eu tenho que fazer e eu quero fazer para ver se me sinto melhor. Então, é o primeiro alerta para que aquele procedimento não vai dar certo, porque eu sempre falo, a cirurgia plástica ela tem que partir do conceito de que você está incomodada com aquilo ali. Se tiver apoio da família, perfeito. Uhum. Mas ela não pode ser como se fosse como um desejo do outro. E uma coisa muito séria que a gente tem que alertar cada vez mais com relação à mídia social é que a mídia social a gente, entre aspas, vende maravilha, sucesso absoluto em todas as áreas. E aí o que é que acontece? Existe hoje, infelizmente, profissionais médicos e não médicos que manipulam fotos, né, para tentar ter uma foto perfeita ali. E com aquilo ali você vai atrair os seus pacientes para o seu consultório. Né? Sim, vendendo o próprio trabalho. Vendendo resultados foto, da cirurgia, fazer uma foto, e depois. Você né? vê que é um depois que não é real, que usa jogo de iluminação, jogo de proximidade, distância, e a gente, tecnicamente, a gente consegue visualizar. Uhum. Aí atrai aqueles resultados espetaculares, o paciente vai ao teu consultório pensando naquilo, ou vendendo também, que você falou uma coisa importante com relação a clínicas e hospitais, é que eles vendem simplicidade. Vamos fazer, por exemplo, hoje a gente está em alerta máximo a um procedimento que a gente faz com muita frequência, que é a cirurgia plástica da face, que é uma cirurgia de complexidade grande, que a gente precisa de um treinamento forte. O facelift. Depois que ficou conhecida mais agora recentemente por essas atrizes internacionais que fizeram essa nova técnica. E aí pessoas fazendo isso em consultórios, pasme, em consultórios, sem nenhuma assistência, né? Porque vendem preço mais barato, facilidade de ser feito em consultório. Se eu chego para o paciente, você não precisa ir para o hospital, vamos fazer aqui no meu consultório que é mais simples. Fazem no consultório, muitas vezes, na maioria das vezes, não médicos, e não está sendo incomum a gente receber esses pacientes, já alguns pacientes quase em óbito, em hospitais com complicações graves. Ou seja, são procedimentos seguros, mas que têm que ser feitos em ambiente hospitalar com toda a estrutura para que a gente possa ter todo esse respaldo. E aí começa a fazer essa popularização de venda de sonhos fáceis, e aí a gente está realmente assustado com essa quantidade crescente. Não está incomum, gente, é muito comum. É muito comum. Imagina os desafios da sociedade brasileira
de cirurgia plástica, porque aí a gente pode estar falando do profissional que transpôs o seu limite ético e o mais grave para você que está nos acompanhando, aqueles que não são profissionais. A maioria, nesses casos que eu estou... A maioria não, 100% das vezes desses casos que chegaram a gente em Alagoas são profissionais não cirurgiões plásticos e eu vou chutar assim 90% não médicos. Não médicos. Então, ou médicos que não têm especialização em cirurgia plástica ou não médicos. Aí facilitam, que é fácil, e é quando a gente vai ver tecnicamente o que eles estão fazendo em consultório, utilizando uma roupa que não é adequada, utilizando uma... Isso até serve de um alerta, eu acho, até claro, para que a vigilância sanitária tenha um alerta maior, uma fiscalização maior nesses locais, que a gente sabe, né, que fica todos... Então, para que possa, porque a mídia social está distribuindo, encarando isso. Chega a propaganda, exato. Eles pagam para chegar a propaganda no horário que você está utilizando a rede social e a rede direciona bairro, condição econômica, eles fazem um filtro e sai lá, aparece patrocinado para você. Esse assunto não se esgota aqui, a gente está conhecendo um pouco de como trabalha o Dr. André de Mendonça, ele que é cirurgião plástico, estudou medicina e na medicina especializou-se em cirurgia plástica. Então, dentro da categoria dos médicos, nem todos são cirurgiões, tá? Cirurgiões plásticos, tá, gente? Tem que fazer a especialização, porque isso pode ser uma confusão para você nessas propagandas que vocês têm recebido. Então é claro que ele vai voltar em outros momentos para que a gente possa abordar outras questões envolvendo também a cirurgia plástica. Doutor André, tenha um bom dia de trabalho, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado pela oportunidade. É isso, é um alerta importante. Obrigada, doutor André. Doutor André agora segue para a entrevista ao Bom Dia Alagoas, também levando esse alerta do risco da influência digital, não apenas para a nossa saúde, para a nossa estética, mas para a nossa saúde mental, porque nós levamos isso para os médicos e criamos ali uma perspectiva irreal de um resultado que nem o cirurgião, nem o próprio contexto, né, da nossa anatomia de cada um, que é individual, pode garantir. Então, cada um tem um resultado e é importante ouvir o seu médico, ter atenção para o que pode acontecer depois da cirurgia, qual é o resultado que você pode esperar e que seja real. Então é isso, doutor André, obrigada, até uma próxima oportunidade, ótima entrevista. 6h42, vamos fazer um rápido intervalo.